2022, quase 44 mil crianças de até 3 anos esperam por vagas em creches aqui de Goiás. 52% dos municípios goianos formam essa fila de espera. E os números da educação infantil também preocupam. Mais de 7 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola. Sem ter onde deixar os filhos, muitas mães simplesmente não conseguem trabalhar. Dona Maria é costureira, conserta roupas e pega encomendas também. Trabalha em casa, pois assim fica mais fácil para cuidar da filha de 1 ano e 7 meses, da neta, que tem a mesma idade, e do outro neto de 5 anos. Apenas o mais velho conseguiu vaga em creche. As duas menores ainda estão na fila de espera. Diz que estão na fila de espera, né? Tem muita criança ainda na frente e aí nunca tem decisão. Fala que tem que esperar. E a gente está esperando, né? A Tereza Cristina enfrenta a mesma situação. No caso das duas mães, o CEMEI fica a apenas 400 metros de distância. Tão perto e, ao mesmo tempo, muito distante. Ela está com 2 anos, vai fazer 2 anos agora em junho. E desde quando ela tinha 6 meses eu tentei. E sempre não dá certo, vai para o cadastro de reserva de novo. Eles falam a mesma coisa, que tem que aguardar e esperar sair a vaga. De acordo com um levantamento feito pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação de Goiás, por meio do Instituto Articule, 43.829 bebês de 0 a 3 anos aguardam por vaga em creche em todo o estado. A pesquisa aponta ainda que 7.708 crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola, também por falta de vaga. Os dados foram declarados pelos próprios municípios. A gente tem 100% dos municípios goianos respondentes e eles apontam um cenário que acontece no país como um todo, de uma fila muito grande por vagas em creche, e um outro cenário que também chama muito a atenção, que é a fila de espera para pré-escola. Então, a gente ainda tem 9% dos municípios com fila de espera nessa etapa da educação infantil. Enquanto que nas creches a gente tem 52% dos municípios com fila de espera. Outro ponto importante é a falta de critério dos municípios para determinar quais crianças teriam prioridade. Não temos uma situação ainda de conseguir dar vaga para todas as pessoas que precisam. Tanto é que temos uma fila de espera. O que é necessário fazer? Atender as crianças que mais precisam. Crianças com deficiência, crianças de famílias vítimas de violência doméstica, crianças cuja família estão em estado de pobreza e fazem parte do Bolsa Família, né, ou de outro programa de distribuição de renda. E diante de tantas negativas, existe um órgão que pode ser procurado pelos pais ou responsáveis para ajudar a conseguir uma vaga em CEMEI. O nome dele é Conselho Tutelar. Mas não basta apenas ir até ele pedindo ajuda. É preciso acompanhar o passo a passo do processo até o final. Nós orientamos e requisitamos também a Defensoria Pública para poder dar uma atenção a essa família. Com essa negativa da Secretaria de Educação é instaurado uma ação e é um processo que, se não for atendido, gera uma multa, tem todo um trâmite legal para que essa vaga seja concedida. Enquanto isso, muita gente vai seguindo, sem ter acesso às vagas nas creches e escolas. É o caso da família da Marise, que trabalha de manhã e cuida dos netos à tarde, para que a filha também possa trabalhar. A gente não entende porque todo ano faz uma matrícula e fica na lista de espera. A gente precisa trabalhar. Como é que a gente vai viver sem trabalhar? Aí você ganha um salário, paga a metade para olhar uma criança. E aí, como é que fica? É muito difícil. Essas mães que nós mostramos na reportagem são todas de Aparecida de Goiânia, apesar de ser um problema geral no estado. Nós procuramos a Prefeitura de Aparecida, que disse que neste ano abriu mais 8 mil vagas para a educação infantil, nos CEMEIs e nas escolas que atendem crianças de 4 e 5 anos. Disse ainda que está tomando providências, como licitações para a construção de mais 5 CEMEIs para atender todos os pedidos de vagas que ainda estão no cadastro de reserva.
Estes foram somente alguns exemplos, porque, como a reportagem mostrou, o levantamento aponta que a fila de espera acontece em todo o estado, vários municípios goianos na mesma situação. Esse é um problema que precisa de atenção por parte de todos os gestores públicos. E a gente vai continuar falando nesse assunto porque existe um grupo de estudos formado ali por uma organização não governamental, tribunais de contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, outras instituições parceiras. E esse grupo mostra, a partir de um estudo, que quase 44 mil crianças aguardam vagas na educação infantil aqui em Goiás. Um levantamento que vai ajudar os municípios a ampliarem o acesso à educação infantil. Para falar sobre o resultado desse estudo e o que vai ser feito a partir de agora, estamos com o conselheiro Fabrício Mota, que é o coordenador do gabinete que fez esse levantamento. Bom dia, conselheiro, bem-vindo. Bom dia, Suelen, obrigado. Essa realidade é extremamente preocupante, a gente percebe que existe uma fila de espera e muitos municípios não têm nem o controle dessa fila de espera. O que mais que esse estudo tem mostrado? Isso, o gabinete é composto, além dessas instituições, pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Undime, UNCM e várias instituições ligadas à educação. Então, a nossa primeira preocupação nesse estudo foi justamente colocar a questão em evidência, né? Vejam que a reportagem agora filmada mostrou que muitas pessoas reclamam da fila e não sabem que têm o direito a vaga em creche. Então, muitas vezes até não procuram o poder público, porque elas só procurarão se tiver uma creche que porventura não tem vaga. Então, há um direito trazido pela Constituição, já positivado pelo Supremo Tribunal Federal, e há um dever de organizar essa fila, né? E de tornar essa organização pública. Esse levantamento, então, foi primeiro para tentar mostrar para a sociedade a clareza desse direito e tentar agora um auxílio aos municípios para estimar corretamente qual que é esse déficit. Esse número que você falou e que nós pesquisamos, ele se baseia em declarações dos próprios municípios, de todos os 246 municípios do nosso estado, né? Mas aí vem outra pergunta: como eles chegaram a esse número? Será que somente com base nas pessoas que procuram uma creche não tem vaga? E aquelas que nem sabem que tem esse direito? E aquelas da zona rural, por exemplo, que gostariam de ter, se tivesse uma creche no município, mas não procuram? Então, um papel mais ativo dos municípios, ele é desejável para que nós possamos ter essa demanda da forma mais próxima do real possível. Qual a estratégia que esses municípios demonstraram para vocês, a partir desses questionamentos, que eles estão colocando em prática para ordenar, para fazer a distribuição dessas vagas? Esses municípios têm alguma estratégia ou não? A maioria dos municípios respondeu que não tem uma estratégia específica para organizar a fila. Nosso trabalho agora do GAEP vai ser justamente tentar, em uma nota técnica, orientar os critérios para essa organização da fila. Do exemplo, né? Famílias em situação de vulnerabilidade econômica, crianças em situação de violência doméstica, violência familiar, crianças com deficiência. Então, existem vários critérios hoje que já têm sido utilizados e recomendados no país para a organização da fila. Outra questão preocupante, você pergunta como estão se organizando, né? Muitos não têm um plano de expansão. A gente sabe que em cidades, por exemplo, como Aparecida de Goiânia, região urbana de Goiânia, conurbada com Goiânia, a demanda é muito fluida, né? Tende sempre a aumentar, há uma mobilidade muito grande, pessoas mudam, pessoas vêm para cá, a cidade cresce a um ritmo assim muito intenso. Então é preciso estar sempre atento a esse diagnóstico e fazer o monitoramento sempre frequente para isso, porque a demanda ela é sempre crescente. Agora a questão é de gestão mesmo ou de falta de estrutura? Não tem creches suficientes? Precisam ser construídos novos espaços? Acho que as duas coisas, né? Essa pesquisa mostrou também que essas obras que estão já em andamento e se concluídas até 2026, ainda assim nós teríamos um déficit muito grande. Quer dizer, não seria atendido esse passivo somente com as obras que não estão em andamento. Quanto à gestão, é pensar em outras formas, não é somente construindo novas creches que se resolve esse problema, ainda mais de forma emergencial.
Podem ser, por exemplo, os feitos convênios com organizações variadas, com municípios próximos, reavaliada a capacidade de instituições que estão funcionando, eventualmente podem ser reformadas, podem ter o potencial aí de acolher mais crianças também. Então, quanto a isso, aí sim nós podemos falar que a gestão tem que se mover. Estou vendo aqui que, segundo os dados levantados, vocês encontraram ainda um outro problema. Em 11% dos municípios, o atendimento em creches não é realizado por professores. É feito de que forma? Exatamente. Quanto a isso, especificamente de que forma, não foi feita a pergunta. Nós imaginamos que sejam por assistentes, muitas vezes são comissionados, né, dos próprios municípios, porque se imagina que esse atendimento à criança, muitas vezes, não exige a formação docente. É um equívoco, né? Há um dever de que seja feito por professores, porque é uma etapa da educação. Se chama educação infantil, é uma etapa da educação. Quem conduz a educação, exato, quem conduz a educação é o professor. A partir desse levantamento, o que pode ser feito daqui para frente? Que ações podem ser tomadas e de que forma os tribunais de contas dos municípios, do Estado, poderão auxiliar esses municípios? Eu acho que uma primeira iniciativa importante é essa, a sociedade saber, como estamos fazendo aqui, né, divulgando que há esse direito para que possam exigir. Nós devemos, nos próximos dias, já liberar uma nota técnica orientando essa organização da fila, que os próprios municípios estabeleçam os critérios para organizar a fila e, de forma transparente, divulguem nos seus sítios da internet. E depois queremos também tentar orientar como aprofundar esse diagnóstico. As situações são muito diversas, né? Tamanho do município, da população, zona rural. Nosso estado tem muitos municípios com zona rural. Então, aprofundar esse diagnóstico. As obras paradas, muitas já foram repactuadas, as que foram com FNDE, se espera agora que possam finalmente deslanchar e pensar, orientar também quais as outras formas, sem ser construir novas escolas, que podem ser utilizadas para atender essa demanda. Mas existe alguma possibilidade de punição, de penalidade para os municípios que não cumprirem essas metas estabelecidas? A ideia inicial não é propriamente essa. Nós temos um Plano Nacional de Educação, que está sendo revisto esse ano, com metas. É claro que se tratar de um plano não faz com que ele seja só um conselho, ele é obrigatório. Mas nós temos nesse modo de atuação do poder público problemas, por exemplo, orçamentários e financeiros ligados à periodicidade do orçamento, né, que é anual, da LDO, dos planos plurianuais, que são de 4 em 4 anos. E uma outra questão importante também, o envolvimento do Estado. Então é importante que o Estado de Goiás, os senhores deputados sobretudo, tem sido feito isso em alguns outros estados, como por exemplo Mato Grosso, quer dizer, o Estado, por meio de emendas, recursos estaduais, nós estamos falando de uma etapa que é da competência dos municípios, né? Mas a educação é de todos. Então que os estados possam também, o Estado, no caso, nosso Estado de Goiás, contribuir para isso com ações políticas públicas para a construção de creches aí sim nos municípios. E os pais precisam continuar cobrando, né? Porque é direito, está na Constituição, buscando a justiça, inclusive, quando for necessário. A gente espera que essas metas sejam alcançadas. Muito obrigada, conselheiro Fabrício Mota, pela participação aqui no Bom Dia Goiás. Obrigado, um prazer.